Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos coisas muito importantes e cenas super interessantes aqui no nosso Portal do José, agora há 54 dias, da possibilidade de algo muito importante que pode acontecer aqui no nosso país. Da maioria do povo brasileiro, já num primeiro turno, dar uma grande lapada numa organização criminosa que quer tomar conta do nosso país, tomar conta das nossas vidas. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, essa verdadeira Orcrim é comandada hoje por um ladrão, por um peculatário, por um lavador de dinheiro e por um chefe de organização criminosa. É assim que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro classificou o seu Flávio Bolsonaro. Mas não é só isso não. Ele é um grande mentiroso, como os evangélicos estão começando a perceber cada vez de formas mais intensas. E mais do que isso, como se tudo isso não bastasse, né? E como todo político no mundo apresenta sempre propostas para o futuro, projetos, utopias, soluções para o presente, esses políticos todos estão dentro de uma lógica. Mas o senhor Flávio Bolsonaro está inaugurando um outro tipo de lógica. Ele está fazendo propostas para o passado. Daqui a pouco ele vai querer propor o surgimento do SUS, que já existe. Vai querer propor o Bolsa Família, que já existe. Pois bem, você que é estudante, tem filho ou filho estudante, preste atenção aqui, porque é importante desmascarar o nível de estelionato político que essa figura comete aqui no nosso país, né? Eu vou entrar aqui nesses assuntos todos, mas é sempre importante sublinhar alguns fatos aqui do nosso portal, nessa caminhada que a gente vai ter pela frente. Eu estou sempre colocando agora, para você que assiste os nossos encontros pelo laptop e pela sua TV, esse QR Code, que é uma forma de você apoiar a nossa jornada, porque será uma jornada de muitos enfrentamentos, a gente vai precisar de muito engajamento, e a partir dessa estrutura material que você ajuda a gente através desse QR Code, é possível a gente fazer uma série de coisas, como, por exemplo, o lançamento da nossa campanha, nossa candidatura, dia 17 de agosto agora, segunda-feira, na Associação Brasileira de Imprensa. Gente, vai ser uma coisa muito legal, estou me sentindo muito feliz, muita gente já confirmada para aparecer por lá. Vamos fazer uma palestra, vamos fazer umas análises da conjuntura nacional e mais do que isso, né? Vamos estabelecer estratégias para que nós todos participemos dessa campanha do presidente Lula para conseguir colocá-lo logo no primeiro turno. Tem muita coisa para a gente fazer, né? Então você pode ajudar aqui a nossa campanha nessa jornada e anote aí, segunda-feira, dia 17, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Você será muito bem-vindo e muito bem-vindo. Agora, se inscreva também no nosso portal se você não é inscrito, tá? Então tá aqui o QR Code. E já testamos e está funcionando, tá? Coisas muito importantes relacionadas a essa trajetória, né, nesse ano de 2026. Em corrida ao Planalto, Lula eleva o tom contra emendas do Congresso e Flávio intensifica críticas ao STF. Gente, essa bandeira do presidente Lula é a minha bandeira também, a bandeira de todos os progressistas aqui no nosso país que estão nesse processo eleitoral aí. É fundamental acabar com essas emendas. Gente, essas emendas viraram um novo curral eleitoral. Quem está andando por aí como eu estou andando, a gente vê, gente, porque fica uma coisa desigual. Isso não possibilita renovação no Congresso. Por quê? Porque esses feudos, esses orçamentos, eles vão comprando mesmo o voto. Compram vereadores, compram prefeitos, e que chegam até a ponta com esses orçamentos, e aí é um exército gigantesco de cabos eleitorais, de sargentos eleitorais, capitães eleitorais. É um negócio impressionante. A renovação no Congresso, portanto, ela acaba ficando dificultada. Então, para a democracia, para que a gente tenha debates sem esses vícios, é importante que os orçamentos não sejam desviados para esses feudos eleitorais. Então, o presidente Lula faz muito bem em colocar essa questão no centro da discussão. E digo mais, o presidente deveria indicar o voto a deputados, candidatos a deputados e senadores, apenas aqueles que forem contra esse tipo de emenda. O orçamento secreto e a emenda particular, a emenda parlamentar, que são verdadeiras anomalias que foram reforçadas e impulsionadas quando o Bolsonaro esteve à frente do nosso país, né? Então, o presidente Lula está indo bem nessa história. E é o seguinte, eu vou falar aqui rapidamente desse visionário, o político que lança propostas para o passado. Gente, o Flávio Bolsonaro está lançando, gente, coisa que já existe desde 1999. Olha só como é que o cara é despreparado. Você já ouviu isso aqui em algum lugar? Se isso já existe em algum lugar? Alguém precisa informar para a criatura, né? Vamos lá. Ir impagável porque você
não arrumou uma renda fixa no mês para poder pagar, não conseguiu abrir a própria empresa. Nós vamos criar aqui um programa de incentivo para que esses jovens possam estudar, buscar uma universidade, e eles vão poder, só vão começar Ele vai criar um programa de incentivo, tá? Para a pessoa estudar. a pagar, restituir esse investimento que foi feito pelo poder público quando estiverem empregados, com juros muito menores e parcelas a perder de vista, para incentivar Você já ouviu isso em algum lugar, meu amigo? você a fazer, ser jovem a fazer um ensino superior, quando não conseguir entrar na universidade pública, ter acesso a esse programa que nós vamos fazer também, para garantir que você estude com a tranquilidade que só vai pagar quando você puder lá na frente. Gente, alguém precisa informar para o senhor Flávio Bolsonaro que esse programa que ele está falando é o FIES, que já existe desde 1999. No governo Lula, em 2010, aconteceu isso aqui. O programa passou a ser vinculado à nota do Enem. Deixou de ser necessário um fiador para participantes cuja renda da família por pessoa fosse de até um salário mínimo e meio. Que a taxa de juros se tornou fixa em 3,4% ao ano em todos os cursos, porque a inflação estava mais alta, então a taxa foi mantida embaixo. Para os candidatos cuja renda da família por pessoa fosse de até um salário mínimo e meio, a taxa de juros foi zerada. Todos passaram a ter maior tempo de pagamento. Então, é o senhor Flávio Bolsonaro querendo fazer o lançamento de uma proposta para o passado, né? Ele vai querer criar o SUS, criar o quê? Criar o SAMU, vai querer criar o Bolsa Família, o que ele vai querer criar mais, né? É impressionante, né? É um despreparo muito grande, né? Mas o que esperar aqui da turma do senhor Flávio Bolsonaro? O advogado dele, o Willer, montou essa banheira aqui, né? E aí a justificativa dos parlamentares aqui, nós somos com as famílias. Fala sério, né? Deixou a família ali, foi para a banheira ali, cheio de homem. Gente, ninguém acredita num negócio desse, o seu Ramagem ali, todo mundo com um drinquinho na mão. Você conhece algum tipo de reunião? Você levaria a tua família para esse tipo de reunião, meu amigo e amiga? Tá complicada a situação, né? A pessoa, tua filha, numa reunião dessa aí, como é que você acharia um negócio desse, né? É complicado demais, né? Mas é a turma do senhor Flávio Bolsonaro. E aí o seguinte, olha só, gente, é um negócio impressionante, olha. No parlamento eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar lá, nós vamos fazer muito barulho e nós vamos ter que nos confrontarmos com algumas peças, né, que infelizmente estarão lá também. Essa é uma delas. A criatura veio com essa aqui, ó. Gente, é um negócio muito asqueroso, né? Só colocar um trechinho para vocês, vamos lá. Ontem eu recebi uma informação quentíssima que forças Delta já estão em território brasileiro com inteligência americana. Força Delta é a força especial do exército americano. E hoje, esse deputado de direita, republicano, americano, vinculado ao Trump, fez essa postagem aqui, ó. É o Maduro preso, só que, ó, ele colocou a carinha do Lula. Sabe como a Força Delta está vindo para o Brasil? Eles estão vindo em naves que foram emprestadas pelo ET de Varginha. Então nós não estamos conseguindo encontrar nem o ET de Varginha, nem a Força Delta. Aí é o seguinte, tem idiota que acredita nisso. E como tem idiota que acredita nisso, com perdão aí da idiotice, que às vezes é uma enfermidade mesmo. Na medicina legal, quando a gente estuda, a idiotia é uma das enfermidades. Mas é porque esses caras fazem uso dessa idiotice. E aí é o seguinte, as pessoas que não estão inaptas a votarem, né, acabam votando nesse tipo de personagem estelionatário. Bom, a gente vai certamente ter confrontos muito importantes com essas figuras, mas vamos desmascará-los. Aqui a gente desmascara nas redes, mas lá dentro do parlamento vai ser outro departamento, né? O homem diz que recebeu R$ 16.500 em alegação de estupro contra Gaspar. Gente, aí a extrema-direita ontem teve publicação que foi um negócio impressionante. Lindbergh Farias fez armação para acusar o vice de Flávio Bolsonaro de crimes graves contra adolescentes menores. Olha só, o Gaspar, ele está aí ele está dizendo que vai apresentar um atestado de DNA. Mas isso não significa absolutamente nada. Ele dizer que não é pai de uma criança que nasceu já há um tempo, isso não exclui a possibilidade dele ter participado, dele ter atuado em crimes também contra menores, contra adolescentes, né?
tem testemunha sobre isso aí. A Soraya Tronic e o Lindbergh Farias não fizeram essa acusação contra ele do nada, não. Então, aí o que acontece? Aí vieram para as redes, né? Aí a gente encontra esses personagens todos. Aí que eles dizem, bomba! Lindbergh Farias forjou acusações contra vice de Flávio Bolsonaro. Olha aí. Se você tiver tempo para assistir apenas um vídeo hoje, eu te peço que seja esse. Ele é muito bom para te explicar, para desenhar contra o que nós estamos lutando. É sempre assim, né? Mas olha só, é tudo assim, ó. A casa caiu de vez pro lado do Farinha e da Trambique. Casa caiu de vez, é isso aqui. Esse aqui o que que é? O Matusalém da Terra plana, né? São absurda essa daqui, tá? Isso é uma coisa antiga, não é de agora não, tá? Lá na época do final da CPMI do INSS, vocês lembram? O Lindbergh Faria e a Soraya Tronic acusaram, absolutamente sem prova alguma, o Alfredo Gato. É, meu amigo. E aí vai, né? A gente vai pegando todo tipo de criatura. Esse aqui é um dos mais patéticos. De Hollywood rasgarem os seus diplomas de raiva e vergonha alheia. É a saga de plano maligno, maquiavélico, absolutamente sórdido e inacreditavelmente idiota. E aí é o seguinte, aí ele falando do Lindbergh e tal. É o seguinte, gente, essa história toda foi montada por verdadeiros estelionatários. O Lindbergh tem toda a razão nesse episódio. E ele desmentiu e mostrou quem é o personagem, quem é o pivô que teria dito, né, que houve uma manobra para incriminar o vice de Flávio Bolsonaro. Olha, a coisa está ficando complicada para o vice de Flávio Bolsonaro. Vamos ver o que o Lindbergh falou. Fraude bolsonarista desmascarada. Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi postaram hoje o depoimento de uma figura chamada Luiz Antônio Lopes, que tinha vindo prestar depoimento à Polícia Legislativa, que dizia que aquela acusação contra o candidato a vice do Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar, de estupro de vulnerável, tinha sido armado por mim. Aí citam nomes, disse que teve gente comprada. Só que aí nós fomos ver quem é esse Luiz Antônio Lopes. Olha, veja esse vídeo aí. Ele fala que vai cortar a cabeça do Alexandre de Moraes e desfilar pelas ruas de Brasília. Senhor ministro Alexandre de Moraes, não entenda o que vou falar agora como uma ameaça que não é. É uma promessa. Eu, Luiz Antônio Muhammad Lopes, vou cortar a sua cabeça, vou desfilar com ela por toda Brasília, fincada na ponta de uma baeta. Gente, vocês têm noção? O PL, a extrema-direita, os caras explodiram isso nas redes, dando credibilidade a esse ser que acabou de falar aqui, mas não é só isso não, vamos lá. Mas esse indivíduo fez dezenas de vídeos contra mim, com todo tipo de acusação. Chegou a dizer que a placa do carro do Adélio que esfaqueou Jair Bolsonaro era minha, veja aí. E eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não tenho medo. Lindbergh Farias é o contratante de Adélio Bispo, eu tenho todas as provas. Disse também que eu, Iglesias, a gente estava escondido no Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro, que aquilo tudo foi uma armadilha para eles. A nossa história da nossa ida a Brasília, né? No dia 8 de janeiro do ano de 2023. Ou seja, ele está dizendo que estava lá, né, no crime. Falou, olha, corre. Aquela mulher não é Gleisi Hoffmann. Falei, meu Deus, parecidíssima. Falei, mas estranho. Ela entrou ali pela lateral. Então o Lindbergh está tomando as medidas, entrou com representação junto ao Supremo Tribunal Federal para investigar essa armação toda que visou atenuar as acusações contra o vice de Flávio Bolsonaro, né? O dedo podre, o Flávio Bolsonaro que só consegue se relacionar com aquela turma da banheira lá. E aí a gente vem para os novos embates. Eduardo Bolsonaro critica a vacinação, já comentei isso com vocês, mas por que o assunto está voltando, né? Porque além deles terem matado muita gente que acredita, ou que acreditou nesses criminosos, municípios onde Bolsonaro teve mais votos registraram mais mortes por Covid. Agora está pintando o Donald Trump atacando vacina também. O Flávio Bolsonaro postou um vídeo comprando 3 três metralhadoras, 3 fuzis no estado. Que dinheiro, hein? A vida está muito difícil para essa criatura lá, né? E aí é o seguinte, aí ele faz aquelas falsas equivalências. Olha, no Texas os índices de homicídio
são muito mais baixos do que no Brasil, que as armas são proibidas, né, ou semi-proibidas. E aí ele coloca os índices. Só que é o seguinte, se esse estelionatário não fosse tão estelionatário, ele não teria coragem de fazer o que ele faz. Porque se a gente for pegar, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, que as armas são extremamente restritas, os índices de crimes lá na Inglaterra são 8 vezes menores que nos Estados Unidos. Então, é gente muito bandida, muito vigarista, né? E a gente vê agora isso aqui, ó. Trump assina a ordem que altera a recomendação de vacinação para crianças. Gente, é um negócio tão medonhento. Olha o que está voltando, né? Não dá. Gente, olha, eu vou falar mais sobre isso, mas para a gente ser mais rápido aqui, eu só quero mostrar para vocês que está já no nosso canal de cortes essas entrevistas que eu estou fazendo com pessoas. Isso aqui foi um negócio muito interessante que eu encontrei com o Luiz Antônio Pilar, que é diretor de teatro. Eu conhecia de nome, mas é uma pessoa muito importante no teatro brasileiro, no cinema. Fez muitas produções sempre voltadas para resgate de personagens históricos negros e negras aqui no nosso país. Eu encontrei com ele na feira lá, na Feira da Glória, né? E fiz um pequeno papo com ele, que eu compartilharia com vocês agora. Vamos lá. Bom, eu estou perguntando às pessoas aqui coisas da realidade brasileira, né? E a primeira pergunta que eu tenho feito sempre é sobre o fim da jornada 6x1. Qual é a tua opinião? Extremamente necessário. Extremamente necessário. De uma certa forma, a gente, tanto em teatro quanto em cinema, por exemplo, já vem trabalhando há muito tempo com a escala 5x2. 5 dias de gravação, 2 de descanso. Ou 5 dias de ensaio. Eu mesmo agora estou fazendo um ensaio, posso falar? Sim. De um musical biográfico sobre a vida do Neguinho da Beija-Flor, que a gente ensaia 8 horas por dia, com 1 de almoço, com 1 de lanche, 1 hora de lanche, e de segunda a sexta, respeitando já a ideia da escala 5x2, porque qualquer tipo de brasileiro, qualquer um, qualquer trabalhador tem que ter a sua hora de descanso e a sua hora de lazer. E mais ainda, nos finais de semana, que os governos federal, estadual e municipal coloquem mais linhas de ônibus, coloquem mais metrô aberto, coloquem mais transporte público a serviço dessa população para que ela possa se deslocar, se divertir, ter seu momento de lazer. E o 5x2 serve por isso. Acabei de falar que cheguei aqui, já encontro uma pessoa que me conhece. Como é que é teu nome? Roserina. Você mora aqui? O que você está fazendo aqui hoje? Não, vim visitar meu filho aqui. Eu estava estudando fora do país, no Uruguai. Continuei acompanhando seu programa para me manter atualizada aqui no Brasil, das notícias, né, políticas aqui do Brasil. E te parabenizo, porque são informações bastante consistentes, bastante seguras. Diante de tantas fake news, a gente precisa de informações e análises também seguras. Então, obrigado. Parabéns. Como é que é teu nome? Eu, Rodolfo. Rodolfo, você é dono dessa barraca aqui? Isso. Você sempre foi feirante? Não. Já fui outras coisas, motorista de ônibus. E aí é o seguinte, gente, eu coloquei só um trechinho aqui para vocês verem o que vocês estão possibilitando aí com o apoio que vocês estão dando aqui para o nosso portal, tá bom? Eu fico aqui mais uma vez, mais tarde a gente volta, tem muita coisa acontecendo. Eu vou falar desse político aí com propostas para o passado, tá bom? Um grande abraço, tchau.